O que você pensa da cena? Uma pessoa compra um carro zero e vem ao posto de combustível para o primeiro abastecimento. Ao ser informado do valor da gasolina, pergunta: tem algo mais barato? Sim, responde o frentista, tem álcool. Mas depois de ver o preço, ainda incomodado, pergunta: você tem algo ainda mais barato? O frentista, já incomodado com a situação, diz: sim, tenho diesel. Ainda que insatisfeito, o cliente pergunta novamente: mas não tem algo ainda mais barato? O frentista, já sem paciência, diz: sim, tenho água. Então o cliente, pensando na economia que faria, diz: ok, o preço está bom, pode encher o tanque. Você acha que esse carro funcionaria com água? Certamente não. Não é isso que o manual do proprietário indica. Você já percebeu que a maioria das coisas que nós compramos vem com um manual orientando o seu bom funcionamento? Com o ser humano não é diferente. Quando saímos das mãos de Deus, nós viemos com um manual. A Bíblia Sagrada é o guia de Deus para a humanidade. Se queremos vida plena e feliz, só podemos obter através do conhecimento desse livro. Jesus, ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Desde sua infância, já com 12 anos de idade, ele discutia com os doutores da lei no templo. Lá no deserto, quando tentado por Satanás, sua resposta sempre foi: está escrito. Inclusive, ele criticou severamente os saduceus por não conhecerem a palavra de Deus. Jesus declarou para eles: errais não conhecendo as Escrituras, e nos aconselha a examiná-las, porque elas contêm o testemunho da vida que é Ele próprio. É lógico que nos dias de Jesus, nós não tínhamos o Novo Testamento. Ele só começou a ser escrito cerca de 20 anos após a morte de Cristo. As cartas de Paulo são os primeiros escritos do Novo Testamento. A Bíblia que Jesus conhecia era o Antigo Testamento, que nós chamamos de a Lei e os Profetas. A Lei é uma menção aos 5 livros de Moisés, também chamado de Pentateuco. Já profetas são os livros do Antigo Testamento, os profetas menores e os profetas maiores. Ainda que a Bíblia tenha vários escritores, cerca de 40, Deus é o seu único autor. É por isso que Pedro escreveu: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é um livro antigo. Ela não pode ser comparada a nenhum outro livro conhecido. Ela foi produzida num período superior a 1500 anos e, de uma forma miraculosa, ela chega até os nossos dias. O Espírito Santo, seu autor, não só assistiu à produção, como também à preservação do texto sagrado. E aqui, nesse local, às margens do Mar Morto e diante das colinas do Qumrã, foram achados os manuscritos do Mar Morto. Eram cópias de vários documentos de natureza secular, mas também de livros do Antigo Testamento. Eles foram preservados pelos essênios. Este povo habitou esta região
entre os anos 185 a.C. até 68 depois de Cristo. Eram pessoas desiludidas com a vida que levava a sociedade e então retiraram-se para o deserto a fim de viverem em mosteiros e se dedicarem aos estudos dos livros sagrados e à oração. Quando perceberam que os romanos vinham atacar Jerusalém, que estava a 20 quilômetros daqui, eles então esconderam seus pertences nessas cavernas, na intenção de recuperá-los quando o perigo tivesse passado. E foi assim que eles nos legaram os preciosos manuscritos do Antigo Testamento. Os manuscritos do Mar Morto são, de longe, a versão mais antiga do texto hebraico e, atualmente, estão guardados no Santuário do Livro, no Museu de Israel, em Jerusalém. Num tempo de tantas incertezas e profundo relativismo, Jesus foi claro em estabelecer a palavra de Deus como norma ou padrão da verdade. Muitos segmentos religiosos e filosóficos acreditam em outras fontes como norma de verdade. O budismo acredita nos ensinos de Buda, o islamismo acredita no Alcorão e o espiritismo nos escritos de Allan Kardec. Todavia, o cristianismo, para ser autêntico, deve lançar mão apenas da Bíblia como suprema e única autoridade normativa e regra de fé e prática. O apóstolo Paulo, o homem que mais escreveu no Novo Testamento, dedicou 2 cartas ao jovem pastor Timóteo. Em uma de suas cartas, ele aconselhou: permanece naquilo que aprendeste e que foste instruído desde a tua infância. Sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura, disse Paulo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. De fato, o livro de Deus, ele nos ajuda no ensino, na repreensão, na correção e na educação da justiça. Maravilhosos benefícios ele nos traz. De fato, é o manual de Deus para a humanidade. Ela pode nos conduzir em segurança em meio às trevas da incredulidade. O salmista Davi escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esta mesma ideia foi refletida por Napoleão Bonaparte, quando ele disse: a alma jamais vagueará sem rumo, se tomar a palavra de Deus para lhe guiar os passos. Jesus pronunciou uma bênção especial sobre todo aquele que estuda a palavra de Deus. Jesus declarou: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Querido amigo e querida amiga, as Sagradas Escrituras devem ser aceitas como autorizada revelação de Deus. Elas são a norma de caráter, o revelador da doutrina, a pedra de toque da experiência religiosa. E nenhum cristão crescerá em graça sem o hábito diário de sua leitura. Qual será a sua decisão agora? Você crê que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus e deseja aceitá-la como única regra de fé e prática? Se esse é o seu desejo, quero orar com você agora. Pai Santo, que a Tua bênção esteja sobre todos nós e que façamos desse livro o manual para a nossa vida. Abençoe-nos a todos. Oramos em nome de Jesus. Amém.